Pela graça de Deus, acabamos de celebrar mais um Natal. Celebramos mais uma vez o nascimento de Jesus. Aguardamos agora a passagem de ano, de 2024 para 2025. E neste momento em que nós estamos, período entre Natal e Ano Novo, são dias que podem ser estranhos para alguns e de grandes expectativas para outros. Período que pode significar certo vazio, um sem sentido, um período morto, improdutivo para tantas pessoas, mas que pode significar também um período rico para a reflexão, planejamentos, descanso, é claro, mas também aceitação de desafios. Não sei como você se sente ou se comporta no período em que estamos, entre o Natal e o Ano Novo. Mas seja como for, quando lemos a palavra de Deus, nos deparamos com o objetivo que ela tem de nos consolar, nos orientar, nos corrigir, nos fortalecer e nos encher da esperança de Deus em relação ao nosso presente, ao hoje, e também em relação àquilo que virá. Uma das melhores maneiras da palavra de Deus cumprir com o propósito divino em nós, de nos consolar, de nos orientar, de nos corrigir, de nos fortalecer e nos encher da esperança de Deus, ocorre pela constatação do novo. O novo é algo diferente e para melhor, que acontece com todo aquele, com toda aquela que é alcançado, alcançada pelo poder e pela graça de Deus. O novo é uma das principais características do Evangelho de Cristo Jesus. Quando falamos do novo em Cristo, estamos falando do novo ser, da nova pessoa, da nova mentalidade, dos novos valores, das novas perspectivas, da nova vida. Alguns exemplos nesse sentido da palavra de Deus. O apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, escreveu assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Em Efésios 4, o mesmo apóstolo fala que em Cristo nós nos despimos, nos despojamos do velho homem, da antiga natureza, e nos revestimos daquilo que é novo, do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. João também escreveu sobre o novo em seu evangelho. No famoso diálogo entre Jesus e Nicodemos, ele enfatizou: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ou seja, é possível o novo nascimento, é possível ser nova pessoa, nova criatura, diante de Deus e pelo agir de Deus. E para João, o novo do Evangelho de Cristo vai além da dimensão pessoal e abrange toda a criação. No livro do Apocalipse, no capítulo 21, João descreve a ação escatológica de Deus da seguinte forma: eis que faço novas todas as coisas. E porque Deus faz tudo novo, João pôde afirmar: vi novo céu e nova terra. No texto de Romanos, que nós lemos, no final do versículo 4, o apóstolo Paulo nos exorta: assim andemos também nós em novidade
de vida, andemos também nós em novidade de vida. Em outras palavras, andemos no novo que o Evangelho de Cristo contém, que chega até nós, e o novo que Deus proporciona a todos indistintamente. O novo do Evangelho, a novidade de vida que o apóstolo Paulo nos exorta, é consequência do agir de Deus que transforma o nosso ser, o nosso modo de pensar e o nosso modo de agir, e que faz total diferença em nossa maneira de viver. É a experiência com a graça superabundante de Deus em nosso coração, naquilo que somos. É a manifestação da maravilhosa graça de Deus em nossa vida. Antes, porém, de indicar que devemos andar em novidade de vida, voltando ao texto bíblico, o apóstolo Paulo pergunta: que diremos, pois? Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? E esta é uma pergunta contraditória. É o raciocínio de quem é oportunista e não compreendeu corretamente a graça de Deus. Tanto é que o próprio apóstolo Paulo responde à pergunta que ele fez: de modo nenhum, de modo nenhum. Como pode alguém que já morreu para o pecado viver ainda no pecado? Como pode alguém pensar em viver pecando e pecando cada vez mais para que a graça seja ainda maior? Isto é impossível no modo de pensar e de compreender a vida cristã, a fé cristã, para o apóstolo Paulo. Não é esta a mentalidade, não é este o modo de viver de quem já foi alcançado e experimentou a graça de Deus. Não é esta a novidade de vida que o Evangelho proporciona. E para reforçar o seu ensino, o apóstolo Paulo fala da experiência mística, simbólica, a experiência analógica do morrer e ressuscitar com Cristo. Ou seja, isto não aconteceu de forma literal, mas é analogia, é correspondência, é participação pela fé. No versículo 3, ele diz que não devemos ignorar o fato de que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. E por ser assim, no versículo 4, o apóstolo Paulo continua: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Para o apóstolo Paulo, a morte de Cristo é a nossa morte para o pecado, e isto evidenciado pelo batismo. E da mesma forma, a ressurreição de Cristo para a vida também é a nossa ressurreição. Participamos tanto da morte pelo batismo de Cristo Jesus, como também do poder que ressuscitou Jesus da morte e por isto passou a viver. Este é o motivo pelo qual devemos andar em novidade de vida. Se fomos unidos com Cristo em sua morte, nós então também estamos unidos e participamos da sua ressurreição, da ressurreição de Cristo. Portanto, andar em novidade de vida é possível por causa do poder da ressurreição de Cristo, que é o poder da vida. Andar em novidade de vida é possível porque em Cristo morremos para o pecado e agora vivemos pela graça de Deus. Sendo assim, Romanos capítulo 6, os primeiros 4 versículos, pode ser um texto difícil de compreender, mas este texto tem uma mensagem muito, muito rica e libertadora a todos nós. Diante da afirmação e exortação de que devemos andar em novidade de vida, somos desafiados, irmãos e irmãs,
a exercitar a coragem, a ter coragem em 3 sentidos em nossa vida em relação a Deus. Primeiro, a coragem da reflexão. A coragem da reflexão. Nos 3 primeiros versículos de Romanos, no capítulo 6, 4 perguntas são feitas pelo apóstolo. O seu interesse, ao fazer estas 4 perguntas, é nos levar à reflexão. Trata-se de uma reflexão séria, honesta e profunda, não a reflexão como passatempo, uma reflexão leviana, uma reflexão que cai no vazio, que se perde em meio aos afazeres do dia a dia, não uma reflexão que fica na incerteza e na falta de atitude. Pelo contrário, é uma reflexão que exige respostas, a coragem para refletir sobre a nossa vida, sobre a nossa fé, reflexão que exige respostas e, se for o caso, mudança de comportamento pela graça de Deus. As perguntas presentes no texto bíblico nos levam a refletir seriamente sobre a nossa vida e sobre diversas áreas nas quais estamos envolvidos. Por exemplo, quem sou eu? Quem sou eu? E quais são as minhas expectativas, os meus interesses, neste período em que acabei de celebrar o Natal, o nascimento de Jesus, e ao mesmo tempo que se aproxima o início do novo ano? O que está em meu coração? Qual é o meu maior interesse para o ano que se iniciará? O que move a minha vida como um desejo maior, ou como preocupação última, que toma conta do meu ser? Como estou em relação a Deus, a mim mesmo, a minha família? Como é a minha vida na sociedade em que me encontro? E também no exercício da minha profissão? E em meio a estas reflexões provocadas pelo texto bíblico, o apóstolo Paulo também nos questiona no seguinte sentido: você permanecerá no pecado para que a graça seja mais abundante? Viverá no pecado, sendo que já morreu para ele? Você está ignorando o fato de que, por ter sido batizado em Cristo Jesus, foi batizado em sua morte? Que diremos? Que diremos, pois? Essas são as reflexões que o texto bíblico desafia a todos nós, e que nós não devemos e nem podemos fugir, na perspectiva de vivermos em novidade de vida. Além da coragem, da reflexão ou da autorreflexão, o texto também nos desafia para a coragem de abandonar o que é velho, a coragem de abrir mão, de largar, de ser independente aquilo que é velho, para que andemos em novidade de vida. Andar em novidade de vida significa abandonar aquilo que é do passado e não serve mais, aquilo que não contribui, que não constrói, que só atrapalha e se torna um peso na vida e nas relações constituídas. Se existe o novo do Evangelho de Cristo, se falamos em novidade de vida em Cristo, é porque existem coisas antigas que precisam ser deixadas, descartadas, superadas e até mesmo esquecidas. O novo do Evangelho nos chama para uma reavaliação de tudo o que deve ser despojado, abandonado, deixado para trás. Como já vimos, foi Paulo quem escreveu: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas antigas já passaram e tudo se fez novo.
E para andarmos em novidade de vida, é preciso despojarmos do velho homem e revestirmos do novo homem, da velha e antiga natureza, para que viva em nós a vida de Cristo Jesus pela graça de Deus. O que precisa ser superado, deixado, abandonado e esquecido por você? O que te faz mal, te afasta de Deus e impede você de viver a novidade de vida em Cristo Jesus? Deus já fez a sua obra, pela graça, em nós, por meio do seu Filho Cristo Jesus. Mas muitas vezes somos teimosos, nos agarramos àquilo que é velho, àquilo que é do passado, àquilo que já se foi, e continuamos trazendo para o presente. E isso impede, atrapalha andar, viver em novidade de vida. Talvez sejam sentimentos presentes em seu coração que transparecem em suas palavras e atitudes. Talvez isso que é velho, que deve ser deixado, despojado, sejam lembranças que te machucam, que incomodam e tiram o seu bem-estar, mas você teima em mantê-las. Talvez certas atitudes que você sabe que são erradas, por serem desonestas, maldosas, injustas, mas que você persiste em mantê-las, em executá-las. A novidade de vida significa uma limpeza em nosso ser, uma limpeza em nosso coração. Andar em novidade de vida significa ter a coragem de abandonar o que é velho, o que atrapalha, o que não contribui. E por fim, além da coragem da reflexão, a coragem de abandonar aquilo que é velho, em terceiro lugar, o texto da palavra de Deus nos desafia para a coragem de viver pela graça. A coragem de viver pela graça. A novidade de vida do Evangelho de Cristo acontece pela graça de Deus. Graça esta mais forte, mais poderosa, capaz de superar e apagar completamente o pecado e a morte de todos nós. A graça de Deus se manifestou no poder da ressurreição de Cristo, que é o poder da vida. Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Pergunta o apóstolo Paulo. De modo algum é a sua resposta. Se podemos viver pela graça de Deus, que é abundante, não tem sentido permanecer no pecado, nem mesmo temer a morte. A novidade de vida do Evangelho de Cristo é a vida transformada pela graça de Deus, é vida alimentada pela graça de Deus, é vida realizada na graça de Deus. Quem nós somos? O apóstolo Paulo responde em sua carta aos Romanos: somos pecadores, dependentes da graça de Deus. Somos justificados dos nossos pecados pela graça de Deus. Somos aqueles que morreram com Cristo e, sendo assim, com Ele ressuscitamos pela graça de Deus. Somos pessoas que, pela graça de Deus manifestada em Cristo, temos o privilégio, temos a oportunidade de andar em novidade de vida, tão somente pela graça, pelo amor e pela manifestação do poder de Deus em nossa vida. Para concluir, depois da coragem de uma séria reflexão sobre quem somos e como vivemos, depois da coragem de identificar e abandonar o que é velho, tenhamos também a coragem de viver, de assumir o nosso dia a dia pela graça de Deus. A nossa vida, a minha vida, a sua vida, já é manifestação da graça de Deus.
É pela graça de Deus que vivemos na sua presença, na certeza de que nós não estamos e não vamos seguir sozinhos daqui em diante, daqui para frente, porque Ele está conosco e supre todas as nossas necessidades, tão somente pela sua graça. A vitória sobre o pecado e a morte é pela abundante graça de Deus em Cristo Jesus, para com todos nós. A salvação que temos em Cristo Jesus também é somente pela graça de Deus. A novidade de vida que vem de Deus, que é dada por Deus em Cristo, que é presente em Deus, que esta novidade de vida, o novo do Evangelho, seja aceito, seja abraçado, seja vivido por todos nós, como ato da graça do nosso Senhor. E que Deus assim nos abençoe.